no Evangelho de Mateus. O Evangelho é de Jesus. Quem escreveu foi Mateus. Mateus capítulo 5. Nós vamos meditar hoje no versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas eu quero convidar os irmãos a lermos as 8 bem-aventuranças. Vamos ler do 3 até o 10. Vamos ler? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos pensar nas bem-aventuranças como um caminho de Deus para a nossa felicidade. Vamos pensar nas bem-aventuranças como um conjunto de qualidades, um conjunto de características que tem aqueles que amam a Cristo, que são amados pelo Senhor, são tratados pelo Senhor e que são felizes. Assim o Senhor Jesus nos disse, porque a expressão bem-aventurados mostra que significa felizes. Mas essa bem-aventurança, a segunda bem-aventurança, ela parece ser a mais contraditória de todas, porque chorar não é algo que lembra felicidade. Chorar não é algo apropriado para quem está feliz, pelo menos numa compreensão natural, não é verdade? Na verdade, a gente chora de dor, a gente chora por perda, e se a gente for olhar os nossos dias, a gente tem muitos motivos para chorar. A gente pode chorar por causa da violência, a gente pode chorar por causa da corrupção, a gente pode chorar por causa da desestruturação familiar. A gente tem inúmeros motivos para chorar, mas não é o choro que traz felicidade. Mas o Senhor Jesus disse que são felizes aqueles que choram. E alguém falou dessa contradição da bem-aventurança, porque se todos esses motivos que eu disse aqui são motivos para a gente chorar, isso são motivos não de felicidade, mas de infelicidade. E o Senhor Jesus está dizendo exatamente isso: felizes aqueles que choram. É como no dizer do John Stott, se Jesus estivesse dizendo felizes os infelizes, porque eles serão consolados. Essa contradição, ela pode nos levar a pensar já de cara algumas coisas. Que a felicidade da qual nós estamos tratando aqui nesse tempo de meditação nas bem-aventuranças, não é uma felicidade que o mundo ensina. Não é uma felicidade que a gente dá 5 passinhos para frente, 3 para trás, 5 pulinhos e a gente vai ser feliz. Não é bem isso, né? É como vários estudiosos do texto dizem, é a felicidade segundo Deus. É a felicidade que eu quero para a minha vida, porque eu quero caminhar como um cristão. Eu quero caminhar como aquele que o Senhor Jesus
que é feliz. E o Senhor Jesus ensina que são felizes os que choram. A gente vai ver, à medida em que nós fomos meditando nas bem-aventuranças, que elas estão agrupadas de uma forma sequencial, progressiva e disciplinativa, conforme o Senhor Jesus ensinou. Por isso que as bem-aventuranças introduzem o Sermão do Monte e a primeira bem-aventurança introduz as bem-aventuranças, que foi a primeira bem-aventurança que nós meditamos: bem-aventurados os humildes de espírito. E os humildes de espírito são aqueles que se esvaziam de si mesmos, são aqueles que reconhecem em Deus a sua dependência, portanto, se esvaziam do seu eu, para que então possam ser abençoados por Deus. E essa bem-aventurança é uma espécie de progressão da primeira, porque se é feliz aquele que não se reconhece digno diante de Deus, é aquele que tem a esperança de que somente a graça de Deus pode fazer dele alguma coisa, que tudo aquilo que ele tem na sua vida vem do Senhor e não dele mesmo, é o humilde de espírito. Esse agora que reconheceu que não é nada, ele reconhece a gravidade do seu pecado, reconhece a gravidade do seu estado de pecado diante de Deus, ao ponto dele se entristecer gravemente por isso, não apenas se entristecer, mas chorar. Então esse choro que traz a felicidade segundo Jesus Cristo é um choro espiritual, é um choro que eu e você devemos experimentar na nossa vida, se nós quisermos a felicidade que Cristo nos traz. É um choro que mostra o reconhecimento do nosso pecado e o quanto ele abala ou deveria abalar a nossa vida ao ponto de nós chorarmos. A palavra usada aqui para chorar, segundo os estudiosos, existem 9 palavras para expressar sofrimento no Novo Testamento. E o autor do Evangelho, Mateus, usa a pior palavra, a palavra mais grave para o sofrimento. A palavra choro aqui que o Senhor Jesus usou é das 9 palavras que expressam o sofrimento, a pior, ou a mais doída. Para você ter uma ideia, é a palavra usada para luto de pessoas muito próximas, como um filho, por exemplo. Veja que o Senhor Jesus não está falando de um outro tipo de choro que a gente não conheça do ponto de vista do sofrimento. É um sofrimento sério e grave e inquestionável. O Senhor Jesus diz que esses que choram serão consolados. Se ele é um choro que expressa o luto, ele não é um choro natural, um choro corriqueiro, um choro do mundo, mas um choro espiritual, então ele não pode ser o mesmo choro de quando a gente enfrenta as nossas perdas. Então, chorar por causa da perda de um ente querido, chorar porque perdemos o emprego e não vamos ter como sustentar a casa, chorar porque um relacionamento foi desfeito, isso não traz felicidade. Não é disso que o Senhor Jesus está dizendo. O que o Senhor Jesus está dizendo é que há um tipo de choro que é tão grave quanto esse choro da perda do luto, que é aquele que caracteriza o cristão que é feliz. Então, se ele é um choro espiritual e aponta para essa perda, de que perda ele está falando?
tipo de perda que deveria doer o nosso coração, amargurar a nossa alma e fazer-nos derramar lágrimas. É a perda da nossa inocência, a perda do nosso respeito próprio, é a perda da nossa dignidade quando estamos diante do pecado e quando reconhecemos o pecado na nossa vida. É o vexame que a gente causa quando a gente reconhece quem nós somos e o quão pecador nós somos. Não é um choro de luto, é um choro de arrependimento. No sentido mais próprio da teologia, não é apenas uma confissão de pecados, é uma contrição da alma. Aí eu fico pensando aqui numa coisa: como é que a gente faz a oração de contrição na hora da liturgia? Como é que está a nossa alma quando a gente lê o Salmo 32 ou o Salmo 51 e diz: compadece-te de mim, Senhor, segundo a sua misericórdia e segundo a multidão das minhas iniquidades, apaga as minhas transgressões. Como é que a gente fala isso para Deus? Essa bem-aventurança leva a gente a pensar nisso. Como é que é o estado do nosso interior, da nossa alma, quando a gente pede perdão a Deus por nossos pecados? É um estado de apenas confissão ou é de fato um estado de contrição? O que o Senhor Jesus está ensinando é que se nós experimentarmos esse estado, esse choro, esse grau de tristeza por causa do nosso pecado, aí nós vamos ser felizes. Há um problema hoje na nossa vida e na vida da igreja, e essa bem-aventurança, ela procura tratar desse problema. Sabe qual é o problema que eu estou falando? Da minha, da sua e da nossa superficialidade na vida cristã, da nossa regularidade do ponto de vista do comum, do normal, do ordinário, da gente não ter condição mais de chorar diante de Deus por causa do nosso estado. Esse problema da superficialidade, eu lembro de um cantor, eu estava até vendo com a Paula um vídeo dele antigo, do Álvaro Tito, não sei quem conhece, né, antigão. Ele tinha uma música que ele cantava, pentecostal, né, o Álvaro Tito. Ele dizia: igreja que canta, igreja que ora, igreja que chora, bebe e vai embora. Ele dizia. Talvez a gente, por conta de uma procura pela correção bíblica, por conta de uma seriedade doutrinária e talvez de um culto mais sóbrio, a gente esquece de apresentar diante de Deus as nossas emoções. E nesse caso, para que a gente seja consolado pelo Senhor, para que a gente seja feliz, para que a gente encontre realmente paz na vida, a gente deveria apresentar as nossas emoções sim ao Senhor, se não as piores, ou as que mais nos fazem sofrer, as que mais nos fazem doer. Porque uma coisa é a gente orar pedindo perdão pelos nossos pecados, outra coisa é a gente chorar pelos nossos pecados. É a gente se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Senhor, eu não sou digno. Ou dizer como Pedro, depois de Jesus mostrar toda a sua glória, a sua divindade, de realizar um milagre, Pedro dizer: Senhor, retira-te de mim, fica mais de longe, porque eu não suporto tanta santidade, porque eu sou pecador. Senhor Jesus
está aqui nos mostrando que felizes são os que choram, e isso nos ajuda a entender por que a nossa vida às vezes não decola na presença do Senhor, ou por que às vezes as nossas igrejas não decolam, e a gente está sempre envolto com os mesmos problemas, porque a gente não tem alegria de servir ao Senhor. Isso também responde, porque se são felizes aqueles que choram, e a gente não tem uma vida feliz na presença do Senhor, eu sou propenso a pensar, pelo menos quando analiso a minha vida, que deve estar faltando choro para que haja mais felicidade, que deve estar faltando mais dureza no que diz respeito ao enfrentamento do pecado, para que eu tenha mais paz, para que de fato eu tenha consolo. Porque pensa comigo, por que a sua vida não é uma vida prazerosa, alegre, feliz na presença do Senhor? Porque deve ter alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, o Senhor Jesus nos ensina nessa segunda bem-aventurança, são a nossa dificuldade que temos de chorar pelos nossos pecados. Então, se a gente tem pouco choro, a gente tem pouca alegria. E aí eu quero falar um pouco dessa superficialidade nossa, porque a gente vive, se a gente vive uma vida pessoalmente falando diante de Deus de forma superficial, a gente também vai ter uma igreja superficial. E se a gente não tem essa postura, se a gente não reconhece, queridos, a nossa necessidade de levar a sério, ao ponto de nos entristecermos e ao ponto de derramarmos lágrimas pelo pecado, a gente não se coloca diante de Deus conforme Ele nos ensina. E aí também a consequência é superficial. Isso tem consequências para nós, tem consequências na nossa evangelização. A gente pouco tem coragem de mostrar a grandeza do Evangelho, porque o Evangelho, primeiramente, não nos derrubou o suficiente para a gente poder ser levantado pelo Senhor Jesus. A questão do Evangelho é, se nós não reconhecermos o quão pecador nós somos, nós não vamos reconhecer o quão Salvador Jesus é. O argumento das bem-aventuranças, principalmente das primeiras bem-aventuranças, é o argumento de que o negativo vem antes do positivo. Primeiro eu sou humilde de espírito, para depois ser cheio do Espírito. Eu não posso bater no peito e pregar uma alegria no Espírito se antes eu não chorar pelos meus pecados. O argumento de que o negativo primeiro vem antes de que o Senhor nos encha com a sua graça. Então, se o ser cheio do Espírito é antecedido por sermos humildes de espírito, essa alegria do Espírito é precedida pelo choro, é precedida pela tristeza. Então a gente vê nesse aspecto a dificuldade que temos de viver uma vida vibrante na presença do Senhor. E alegria é, sem dúvida nenhuma, a grande busca de todas as pessoas. Todos estão extremamente interessados em uma vida alegre, e não é diferente na igreja. A gente põe uma postagem dessa nas redes sociais e talvez a maioria das pessoas imaginem que a gente vai aqui dar uma receita mundana para a felicidade, no sentido de que a gente precisa ser alegre, a gente precisa ser jovial, a gente precisa transbordar de alegria, mas a gente não pode esquecer que o Senhor Jesus nos ensinou que felizes são os que choram, porque esses é que são consolados. A felicidade que o Senhor Jesus ensina não vem do choro. Não é o choro que traz a felicidade, mas o motivo do choro. O motivo de levar-nos
as lágrimas, que é o reconhecimento e o arrependimento. Reconhecimento do pecado e o arrependimento. E o que nos traz a felicidade? É porque nós não seríamos capazes de fazer isso por nós mesmos. Então, se a gente apresenta um coração doído diante de Jesus, arrependido dos seus pecados, é porque a graça já chegou. E se a graça já chegou a alegria. Você lembra do seu choro na presença do Senhor? Talvez alguns de vocês aqui, assim como eu, tenham sido encontrados por Jesus no meio de choro, na sua conversão. E você lembra quão estranhamente gostoso era esse choro? O quão perturbador ele era e o quão aliviante ele era, no sentido de que a sua alma se via diferente do que estava antes do toque. Quando foi a última vez que você foi quebrantada pelo Senhor? Ou quebrantado pelo Senhor? Esse quebrantamento é o que o Senhor Jesus está dizendo, porque ele é o quebrantamento que o Senhor faz conosco, que a graça de Deus faz no coração humano. Por isso ele é um choro de felicidade, porque se você tem condições de se arrepender dos seus pecados, é porque o Senhor já tomou conta do seu coração. Agora, o contrário também é necessário que se diga. Se o Senhor tomou conta do seu coração, e Deus é luz, e nele não há treva alguma, não há um evangelho fácil, no sentido de você continuar a mesma coisa. Não existe essa possibilidade de entrarmos na presença do Senhor e sairmos exatamente da mesma forma, porque o Senhor é fogo consumidor, e é esse fogo que purifica o pecado, mas queima. A Bíblia nos diz que nós devemos ser parecidos com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sabe o que é chorar. O Senhor Jesus sabe o que é padecer. Ele não foi homem de grandes sorrisos. Ele não foi homem de grandes festas. Ele não foi homem de grandes shows em palcos, de relaxamento ou entretenimento. Ele foi homem de dores. Em sua face não havia formosura. E é um argumento, o próprio Lloyd Jones, quando diz esse argumento que eu vou dizer já, ele diz que é perigoso nós reconhecermos coisas pela ausência, mas ele diz que não há um relato na Bíblia Sagrada que Jesus tenha dado uma gargalhada, que ele tenha sorrido. Existem 2 relatos em que Jesus chorou. Quando ele chorou diante de Jerusalém e quando ele chorou diante de Lázaro. Mas não há um relato do sorriso. Apesar de não podermos cravar que só porque não está escrito Jesus não tenha sorrido, porque ele era humano, né? 100% Deus, 100% homem, na sua humanidade, ele viveu todas as emoções, obviamente. Mas é um fato a se considerar, que a revelação do Evangelho nos apresentou um Cristo que chorou, mas não que sorriu. Um Cristo que parecia ter mais idade do que tinha, porque quando em um determinado episódio os fariseus falam algo acerca da idade de Jesus, eles falam, ele nem tem 50 anos ainda e já tem essa aparência, e Jesus tinha em torno de 30 anos. Uma pessoa de 30 anos que parece que tem 50, provavelmente tem um semblante mais pesado e mais envelhecido do que realmente parece. Queridos,
Veja como é difícil essa pregação. Veja como é difícil essa meditação do nosso coração. Veja que o Senhor Jesus está dizendo para nós que há uma felicidade em sermos sóbrios, honestos com o nosso estado, sérios em relação ao pecado na nossa vida. E que isso é bom para nós, porque ele diz: são bem-aventurados os que choram. O texto não nos fala apenas do choro, né? Ele nos faz essa afirmação, que são felizes os que choram, mas ele faz a afirmação do porquê são felizes os que choram. São felizes os que choram, porque eles serão consolados. E o pastor Mauro citou aqui o Salmo 32, falando que há uma bem-aventurança também no Salmo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Veja que essa felicidade do cristão está em ele ser perdoado, em ele ter se arrependido do seu pecado, mas viver uma vida livre, uma vida de alegria verdadeira, uma vida de felicidade genuína, porque ele não está mais condenado pelo pecado. O pecado fez de nós estranhos à presença do Senhor. Nós vivíamos desgarrados como ovelhas. Mas o perdão do pecado nos trouxe comunhão com o Senhor. E isso é felicidade, é a felicidade que a gente precisa. Nós precisamos de estar diante do Senhor, e o Senhor preparou isso para nós. O consolo de que fala essa bem-aventurança é o consolo do perdão, é o consolo de termos sido achados pelo Senhor Jesus e termos sido aproximados dele por causa do seu perdão. Esse choro que traz o conforto, ele traz o conforto, assim como a gente tem que tratar de uma ferida, e depois, à medida em que a gente vai limpando, né? Hoje em dia tudo é muito mais fácil do que antigamente, né? O mertiolate de hoje em dia não arde mais, né? A geração dos nossos filhos, né, pastor Mauro? Elas não sofrem mais com o bendito do mertiolate, né? Mas o Alex lembra, quando o Alex era criança, que ele ralava o joelho, né? Ele não sabia se a dor era maior do ralar do joelho ou daquele bendito do mertiolate que passava em cima e doía amargamente, doía talvez até as entranhas. Mas veja a proporção. Esse choro não é um choro que faz a gente perder algo. Ele antecede algo muito melhor do que ele mesmo. E é assim, queridos, a vida com o Senhor. E é exatamente o contrário disso, a vida sem o Senhor. Deus diz: primeiro chore, porque você vai ser feliz. O diabo diz: não, negue o choro. Venha, que eu vou te dar tudo o que você precisa e você vai ser feliz. E depois vem o quê? O choro. Não, você não precisa cuidar da sua família. Você está em crise, está com uma dor na alma que você não entende. Você deve estar carente. Vá procurar outra pessoa, fala do casamento. É isso que o diabo fala. Lá você não vai chorar. Você não vai chorar a angústia de viver dentro de casa, confiando no Senhor, de que a crise vai passar, porque essa é a promessa de Deus na sua vida. Isso vai doer. Mas o diabo diz: não, vai procurar outro
para casa com dores. E talvez você estabelece uma vida de dores por causa de um prazer momentâneo. Veja a diferença do lidar de Deus por nós e do lidar do diabo. Para Deus, o choro precede a alegria. Para o inimigo, ele mostra o pecado como algo atrativo, colorido, gostoso, doce ao paladar, e só no fim revela a tragédia que ele provoca. O diabo mostrou a Judas o valor das 30 moedas de prata, o preço de um campo. Ele primeiro mostra a isca e depois vem o anzol. Primeiro ele mostra a coroa de ouro, depois mostra os dentes do leão, conforme diz o texto de Apocalipse. Queridos, um autor que estuda as bem-aventuranças, ele fala que a igreja de hoje, ela deveria chorar ao invés de rir. A propósito, essa bem-aventurança, o Sermão do Monte, ele foi foi relatado por dois evangelistas, Mateus, o Sermão do Monte, e Lucas, o Sermão da Planície, com o mesmo conteúdo. E nessas bem-aventuranças em Lucas, a bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, é apresentada por Lucas da seguinte forma: ai de vós agora, os que estão rindo. O que esse autor, John MacArthur, diz sobre esse ponto? Ele diz o seguinte: não posso imaginar que haja mensagem mais maravilhosa para a igreja atualmente do que começar a chorar em vez de rir. Meu coração sofre ao ver a frivolidade e a insensatez que há em nome do cristianismo. Ninguém chega a Deus sem primeiro se entristecer com o seu próprio pecado. Você não terá certeza de que é um verdadeiro cristão, a menos que haja o mesmo sentimento de tristeza pelo pecado em sua vida. Eu estou falando isso, queridos, em tempos de stand-up no lugar de sermão. E isso é dolorido. Deveria ser dolorido para a igreja. Pregadores que cobram cachê para poder divertir o público. Precisamos lembrar que as lágrimas que o Senhor Jesus está ensinando são salas de espera